Cadê? Eu tô mexendo aqui. Vamos falar agora sobre a comunicação dos atos processuais. Da comunicação dos atos processuais. Que está entre os artigos 236 a 283. Artigos 236 a 283. Obviamente que nós não vamos analisar todos os artigos. Vou passar um panorama geral para os senhores e depois façam um favor para os senhores mesmo de dar uma olhada nos artigos lá, tá? Bom, a comunicação dos atos processuais, meus amigos, como o próprio nome diz, são atos que são praticados no processo com a finalidade de comunicar a prática de atos processuais, de dar ciência para a prática de atos processuais. Qual é a principal finalidade? O exercício do contraditório. Nós não vimos que o contraditório ele sempre teve 2 atributos e agora passou a ter 4 atributos? Mas desde sempre está inserido na ideia de contraditório a ciência e a possibilidade de manifestação. Hoje em dia, nós continuamos tendo a ciência do ato, a possibilidade de manifestação sobre aquele ato, o poder de influência e a não surpresa. Então, esses são os 4 atributos do contraditório participativo. Ciência, manifestação, não surpresa e influência no resultado final. Você só pode exercer influência se você tomou conhecimento. Você nunca vai ser surpreendido se você tomar conhecimento. Você só vai poder se manifestar se você tomar conhecimento. Então, o contraditório ele pressupõe a ciência do processo como um todo e a ciência da prática de um ato processual em específico. Então, você só vai poder se defender no processo se você tomou conhecimento da existência do processo, você sendo o réu. Mesmo que você já seja réu, você já seja parte no processo, você só vai poder manifestar sobre um ato em específico, sobre uma decisão do juiz, sobre um despacho do juiz, sobre uma petição da outra parte, se você tomar conhecimento daquele ato. E aí, esse tomar conhecimento desse ato são os atos de comunicação processual. Ok? Então, os atos de comunicação processual têm esta finalidade de dar ciência de algo a alguém e possibilitar a necessária manifestação com influência, sem surpresa, para que nós alcancemos o contraditório. Ok? Os atos de comunicação processual são de 3 espécies. Os atos de comunicação processual são citação, intimação e, por fim, as cartas. Citação, intimação e cartas. Vamos começar pelas cartas. O artigo 237 traz uma espécie de cartas. Então, começando sobre as cartas. Cartas, meus amigos, é uma forma de comunicação entre tribunais. Então, não envolve parte na jogada. É de um juízo para o outro. Nós temos a carta de ordem, inciso 1º. Carta de ordem é quando um juízo superior determina a prática de um ato por um juízo inferior. Então, se o juízo é superior, ele dá uma ordem no juízo inferior, não é isto? Carta de ordem. Você imagina que o processo está no tribunal e tem que produzir uma prova qualquer. A prova pode até ser produzida no tribunal, mas se o tribunal não comportar aquela prova, se o relator pretende, se o sujeito do tribunal pretender que a prova seja realizada pelo juízo de primeiro grau, ele pode fazer isso. Ele expede uma carta de ordem, ok? Carta de ordem. Toda carta é uma comunicação entre juízos, entre órgãos jurisdicionais. A carta de ordem há uma comunicação entre um juízo superior e um juízo inferior, ok? Carta rogatória. Inciso 2º. Na carta rogatória,
nós temos a comunicação entre um juízo nacional e um juízo estrangeiro. Então você imagina que precisa apreender um bem que está situado em Timor-Leste. O juízo brasileiro não pode apreender aquele bem lá. Só quem pode apreender é o juízo de lá. Então o juiz daqui vai mandar uma comunicação, preferencialmente eletrônica, né, nos dias atuais, vai mandar uma comunicação para o juízo de lá, e o juízo de lá vai cumprir e vai informar o juízo daqui. O inverso é verdadeiro, né? A quem que pode pronunciar sobre um imóvel situado no Brasil? Nós vimos sobre bens situados no Brasil. É um juízo brasileiro. O juízo estrangeiro pode determinar que o bem é de um, é de outro. Mas aqui no território nacional, quem vai mexer sobre isso é o juiz brasileiro. Então ele determina lá, ele pede auxílio do juiz brasileiro, o juiz brasileiro faz e informa para ele lá. A carta rogatória é tanto uma comunicação nossa com um estrangeiro, quanto de um estrangeiro para a gente, chamada de carta rogatória. Você imagina que tem que ouvir uma testemunha na Itália. É o juiz brasileiro que vai ouvir a testemunha na Itália. Ele vai mandar as informações que ele pretende colher o testemunho para o juízo italiano da localidade, e o juízo italiano vai cumprir e vai mandar para cá qual foi o depoimento da testemunha. Ok? Carta rogatória, comunicação, portanto, entre juízos nacional e estrangeiro. O juízo nacional não pode praticar um ato no território estrangeiro. O juízo estrangeiro não pode praticar um ato no território nacional. Há uma comunicação entre os juízos. Ok? Carta rogatória. Carta precatória. Carta precatória é quando nós temos uma comunicação entre juízos nacionais de territórios distintos. Nós falamos da competência territorial, não falamos? O juízo brasileiro, ele tem jurisdição para praticar ato no Brasil. A jurisdição no Brasil. Mas não significa que ele possa praticar qualquer ato processual em qualquer momento, em qualquer lugar, de qualquer forma. Também o juiz está submetido a algumas limitações. O juiz do Rio de Janeiro não pode ouvir uma testemunha do Macapá, porque é direito da testemunha ser ouvida no seu local de domicílio. Então vai ter que ter uma comunicação do juízo aqui do Rio de Janeiro com o juízo lá de Macapá. Mesma coisa. Tem uma testemunha que mora aí, eu preciso ouvi-la. Você, por favor, pode praticar os atos aí no seu território. Aí depois você faz tudo e me manda para cá. Quando você precisar também o inverso, você pede que eu faça. É isso. É uma comunicação entre juízos. Quando é juízo estrangeiro, carta rogatória. Quando é juízo nacional, que não tem a questão da hierarquia, que se houver hierarquia, os senhores se lembram, né? É a carta de ordem. A carta precatória se dá entre juízos da mesma estrutura. Então é de tribunal para tribunal, é de juiz de primeiro grau para juiz de primeiro grau. Mas estão em circunscrições territoriais distintas. Tá? Carta precatória. E aí, por fim, uma novidade do Código de 2015 é a carta arbitral. Como nós vimos no período anterior, a arbitragem vem sendo considerada como uma manifestação, um exercício de jurisdição, né? Jurisdição pela via privada, vamos assim dizer, por um agente privado. Então, quando o juízo arbitral precisa de um auxílio do juízo estatal, qual é a grande distinção entre a arbitragem, entre o árbitro e o juiz de direito? O árbitro pode solucionar o conflito de interesse, o juiz de direito também. Só que o juiz de direito faz coisa além do árbitro, naturalmente, porque ele é investido de um poder do Estado. Então o juiz de direito tem poder de polícia. O árbitro não tem poder de polícia. Então o árbitro precisa ouvir uma testemunha, para ficar na testemunha. O árbitro tem que ouvir a testemunha. Ele pode determinar o comparecimento da testemunha? Pode. Agora, ele pode determinar o comparecimento sob vara? Que é a testemunha vir na marra, num camburão, na patama da polícia? Não. Isso ele não pode. Ele pode pedir para o juiz estatal fazer isso. Porque por que o juiz pode e o árbitro não pode? Porque o juiz é um agente público. O juiz está investido em jurisdição, é um agente do Estado. Ok? Então essa é basicamente a diferença entre a arbitragem e a jurisdição tradicional, convencional. O juiz pode mais que o árbitro, né?
o juiz tem poder de polícia. Sempre que o árbitro precisar, portanto, de praticar estes atos no qual ele não tem o poder de polícia, eles pedem uma carta arbitral para que o juízo estatal faça em auxílio a ele, árbitro. Ok? Beleza? Então esses são os atos... Não, essas são as cartas. Citação e intimação, então percebam bem, as cartas se dá uma comunicação entre juízos, entre órgãos jurisdicionais, superior e inferior, carta de ordem, nacional e estrangeiro, rogatória, nacional e outro nacional, da mesma hierarquia, mas em locais distintos, carta precatória, juízo arbitral e juízo estatal, próprio nome, sempre que aparece o juízo arbitral é a carta arbitral, ok? Mas comunicação sempre entre juízos. Na citação e na intimação, nós temos aqui comunicação do juízo para partes. Comunicação do juízo para partes ou até terceiros, para qualquer pessoa que não é juízo. Então a citação e a intimação se diferenciam das cartas, porque na citação e na intimação nós não temos comunicação entre juízos. Nós temos a comunicação do juízo, onde tramita a causa, para alguém, que não é um juízo. Ok? Qual é a distinção entre citação e intimação? As duas dão ciência, né? As duas comunicam a existência de algo para alguém, que não é um juízo. Ok? Mas o que diferencia citação de intimação? A intimação dá ciência. Ponto. A citação, além de dar ciência, ela também integra o réu ao processo. Isso fica claro no artigo 238. Eu vou pegar lá o 238 e 239 para a gente tentar ganhar tempo. Ó. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado. Pouco importa a nomenclatura, né, meus amigos? É o demandado, é o sujeito passivo. Parte final é a mais importante para integrar a relação processual. Nós falamos aqui, no começo desse período, na teoria da relação jurídica processual. Entre os sujeitos do processo se estabelece uma relação jurídica de natureza processual, relação esta que é dinâmica, que tem vários tipos, tem vários feixes de relações distintas. Lembram-se da teoria de Oscar von Billow, que foi incrementada pelas percepções de Hans Goldsmith. Há um feixe de diversos tipos de relações, poderes, deveres, faculdades, ônus, sujeições, que as partes podem estabelecer entre elas e o Estado juiz. Então nós temos uma relação jurídica de natureza processual que é orientada pela característica da dinamicidade. Ela é dinâmica. Mas o sujeito só pode ser integrado à relação jurídica processual ou pela petição inicial, o autor vai a juízo e o autor dá início ao processo, o autor forma a relação jurídica processual, então o autor já está integrado desde o começo, porque o processo nasce com a petição inicial, artigo 282. Então o autor dá início à relação jurídica processual e ele reivindica do juiz o desempenho da jurisdição. Então já há um liame, já há um vínculo entre autor e juiz. Nós vimos lá no direito de ação que o direito de ação hoje em dia ele é entendido como um poder de ação, né? O poder de ação, porque não há um direito e um contraponto dever. O autor não tem um mero direito e o juiz tem um dever, porque o dever ele pode ser descumprido, né? Então o autor tem mais que um direito, o autor tem um poder. Por que poder? Porque o sujeito passivo, nesse caso o juiz, dessa relação do poder de ação, o sujeito passivo, que é o juiz, não tem um mero dever, tem uma sujeição. Então o juiz está sujeito, está submetido ao exercício da jurisdição. Nós falamos sobre isso, é a característica da inafastabilidade da jurisdição. O juiz não pode se eximir de julgar. Então, uma vez que lhe é formulado um pedido pelo autor,
o juiz está obrigado a julgar, a exercer jurisdição. Olha o vínculo forte entre eles aí. Eu pedi, tem que me responder, cara. Pode não dar o que eu te pedi, mas tem que me informar de um modo fundamentado, contraditório, com uma publicidade, por que eu não tenho direito. Então tá nítido aí um vínculo entre autor e juiz. E o réu? Bom, o réu, meus amigos, ele é trazido para o processo por meio da citação. Eu falei para vocês que o processo ele se desenvolve em fases, né? Então, nós vimos aqui também pressupostos processuais. A demanda do autor tem que ser regularmente formulada. Os senhores verão isso logo no começo do próximo período. Os requisitos da petição inicial, artigo 319, dentre outros. Estando ok a petição inicial, o juiz dá andamento ao processo e determina a citação do réu para exercer o contraditório. Se a petição inicial não estiver a contento, nós nem vamos citar o réu. É a hipótese de indeferimento da petição inicial. Na aula de pressupostos processuais mesmo, eu falei de diversos outros tópicos que têm a ver com esse momento atual da disciplina. Por exemplo, eu falei que um outro pressuposto processual é a existência de partes. Partes que sejam capazes, né? Aí eu até falei que é excepcional a possibilidade de um processo sem réu. Em geral, tem duas partes. Uma que demanda, o demandante, e outra contra quem se demanda, o demandado. Excepcionalmente, nós podemos ter um processo só com o autor, como o processo de autofalência. A empresa quer a falência dela mesma. Os outros não vão participar. Quem vier participar do processo não participa como réu, como demandado, mas como interessado, seja lá o que for. Ações necessárias. Veja, reconhecimento de paternidade pós-mortem sem herdeiros. Meu pai faleceu. Eu quero reconhecimento da paternidade, e eu não tenho nenhum irmãos. Então não tem réu nesse processo. Excepcionalmente, nós temos pouquíssimos processos sem réus. Aí, se o processo não vai ter réu, se o processo não vai ter sujeito passivo, você vai esquecer a citação, naturalmente. Porque já tem um vínculo entre autor e juiz e não vai ter réu. Já tem um vínculo entre autor e juiz com a petição inicial, que forma a distribuição da petição inicial, protocolo da petição inicial, forma o processo. Ok. Mas isso são hipóteses absolutamente excepcionais. Ok? Então nós temos que ter 3 sujeitos, no mínimo, no processo, tirando esses casos excepcionais. O autor, o réu e o juiz. O vínculo entre autor e juiz se dá com a petição inicial. Como é que a gente traz o réu para o processo? Com a citação. É a citação que integra o réu ao processo. E então, nós vamos ver no próximo período, eu já mencionei para vocês, que o processo ele é feito por preclusões e por diversos atos. Procedimento, aliás, significa isso, né, senhores? Uma sequência que observa uma certa ordem destinada à prática de um ato final, que no nosso caso aqui é o exercício da jurisdição. A petição inicial é o momento inicial, como o nome já revela. Nós temos uma análise quanto aos requisitos da petição inicial, porque a regularidade formal da demanda é um requisito, é um pressuposto de validade do processo. Então, tem alguns casos que o processo começa e termina sem o réu ter participado. Essas hipóteses são 2, que nós voltaremos a ver no próximo período, mas é importante saber aqui. Uma está no 330 do CPC, artigo 330 do CPC, que é o indeferimento da petição inicial. Primeira hipótese, artigo 330, o indeferimento da petição inicial. Primeira hipótese excepcional, né? Na qual o réu não vai fazer parte do processo, nós não teremos citação e não teria vício nenhum. Primeira hipótese excepcional é o indeferimento da petição inicial, artigo 330. Segunda e última hipótese é o artigo 332, julgamento liminar de improcedência. Improcedência liminar do pedido. Os senhores verão isso no próximo período, tá? O que eu quero que os senhores percebam é para recordar, na verdade, que nós já falamos aqui. Tem uma grande discussão se a citação é um pressuposto de validade ou se a citação é um pressuposto de existência do processo. Ao meu ver, com o artigo 239, que nós já lemos aqui em outras passagens
e eu vou ler agora de novo com os senhores, isso fica solucionado. Uma imensa discussão doutrinária. Aqui era tiro, porrada e bomba. Alguns achavam que era pressuposto. Que a citação era um pressuposto do processo, ninguém tinha dúvida. A questão era se era um pressuposto de existência, o processo não existiria se não tivesse citação, ou se era um pressuposto de validade. Eu não tenho dúvida que a citação é um pressuposto de validade para o processo. Porque eu acabei de falar que tem hipóteses muito excepcionais, é verdade, mas que nós não temos nem réu. Então como é que nesses casos, se não vai ter réu, ele não vai ser citado? Como é que a citação pode ser, para todos os processos, um pressuposto de existência? Então aquele processo nunca existiria, né? Processo de autofalência, processo de reconhecimento de paternidade pós-mortem sem herdeiros, nunca teria aquele processo. Se a citação fosse um pressuposto para que o processo existisse, aquele processo não iria existir. Mas não é um pressuposto de validade. Eu acabei de dar 2 exemplos para os senhores em que o processo começa, se desenvolve e termina. Termina rápido, é verdade, mas ele começa, se desenvolve e termina. Ele tem um período de duração, ele tem um início, um meio e um fim. E não teve citação. E não tem invalidade nenhuma. A lei admite. Então, nesses casos também, não pode a citação ser um pressuposto de existência. Eu acabei de falar, o processo começou, se desenvolveu e terminou. Indeferimento da petição inicial, julgamento liminar de improcedência. 330, 332. Em todos os outros casos, tem que ter citação. Mas não é para o processo existir, portanto. É para que o processo seja válido, para que o processo possa produzir efeitos em relação ao réu. Porque, primeira hipótese, 330, indeferimento da petição inicial. Quem tomou na cabeça? Quem perdeu? Quem sucumbiu? O autor, né? Então o réu nem participa porque é desnecessário. A petição inicial foi indeferida. O juiz não vai nem avançar o processo, não vai nem julgar o mérito, porque tem requisitos da petição inicial que o autor deveria ter observado, o autor não observou. Veja lá o 330, ou a petição é inepta, ou tem vício de legitimidade, ou tem vício de interesse de agir. Em todos os casos, o autor perdeu. A lei considera, não vamos nem trazer o réu para se defender, porque ele não precisa, ele não vai perder. 330. 332, julgamento liminar de improcedência. A lei chama de improcedência liminar do pedido. O que é improcedência? É a não procedência. Então o autor perdeu de novo. Não precisa nem trazer o réu, ele vai ganhar sem nem participar. Então, sendo o caso de indeferimento, sendo o caso de improcedência liminar, o processo começa, se desenvolve e termina, e o réu não participa. Mas o réu não participa porque a lei entendeu que o contraditório, nesse caso, seria desnecessário, porque ele não participa e ganha. Ele não pode perder uma vírgula. Porque para que você atinja o patrimônio, para que você atinja a esfera jurídica do réu, aí ele tem que participar. Devido ao processo legal, ninguém será privado dos seus bens, os bens no sentido mais amplo possível, né? Ninguém será privado dos seus bens e da sua liberdade sem o devido processo legal. Então, para que tenha alguma chance de perder alguma coisa, aí o réu tem que participar. Qualquer decisão judicial só produz efeito em relação a alguém se esse alguém participou do processo em contraditório, ou se pôde participar. Aí, se não participou, o problema é dele. Mas o sistema processual e o processo em si tem que viabilizar a participação da parte. Como que se viabiliza a participação de alguém para ser parte no processo? Pela citação. Citação é o ato pelo qual são convocados. Convocação aqui, veja, é como se fosse uma convocação para a guerra. Né? Você não tem a opção de ir ou não ir, não é isso? O réu não participa do processo porque ele quer. O autor participa porque ele quer. O réu, ele é convocado a integrar a relação processual na marra, queira ou não queira. Aí olha o 239. Para a validade do processo. Então é um pressuposto processual de validade. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu. Indispensável. Tem que ter. Mas qual é a lógica? Tem que ter a citação para que uma decisão em desfavor de alguém seja válida. Para que se produzam efeitos em relação ao réu, uma decisão proferida contra ele, ele tem que fazer parte. Quer ver? Olha a parte final do dispositivo. Ressalvadas as hipóteses
de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Que nesses casos o réu ganhou. Então está vista aí a citação, essa é a lógica da citação. A citação então dá ciência e, além disso, integra o réu na relação jurídica processual. Integra o sujeito passivo na relação jurídica processual. A citação pode ser realizada por diversas formas, que nós não vamos analisar aqui com calma. Mas eu vou citar para vocês e vou falar minimamente. Olhem o que prevê o artigo 246. A citação será feita pelo correio. Uma expedição de um mandado de citação é um documento que é postado. As partes têm que informar seu endereço em juízo. Os senhores verão que pelo artigo 319, inciso 2º, o autor indica o endereço do réu. Qual é a finalidade do autor indicar o endereço do réu? Para que o réu seja encontrado, para ser integrada à relação processual e o processo possa prosseguir. Citação pelo correio é a citação preferencial, é a citação padrão, que dá menos trabalho. Tá? Citação por oficial de justiça. A citação por oficial de justiça se dá quando não é possível cumprir pelo correio. Aí um agente do Estado, o oficial de justiça, vai lá até a parte e a cita. Ele leva o mandado, não é o correio que leva, é um agente do Estado que leva o mandado, sai do fórum com diversos mandados para citar um montão de pessoas, aí comparece lá e cita as pessoas. Cita o sujeito passivo. Tudo bem, sou oficial de justiça, estou aqui com o mandado de citação, tem um processo contra o senhor tramitando na vara tal. Dá uma olhadinha lá, está aqui a petição inicial, vai se inteirar, procura um advogado para você se defender. Fique calmo, não é o fim do mundo, o senhor vai ter defesa ainda, mas tem esse processo contra o senhor. É isso. O oficial de justiça faz isso. E aí se a parte se recusar, por exemplo, a assinar, o oficial tem fé pública, né? Diferentemente do correio. O oficial tem fé pública. O oficial vai certificar isso. A citação pelo correio, retomando, ela é feita com AR, né? Aviso de recebimento em mãos próprias. Então, tem lá um AR e o carteiro vai certificar que fulano de tal recebeu. Né? Mas aí, se não for possível cumprir pelo correio, nós temos por oficial de justiça. O oficial de justiça, naturalmente, por ser um agente do Estado, ele é dotado de fé pública, tem mais poderes que um carteiro tem. Né? Terceira modalidade, citação por escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório. É um caso muito excepcional do sujeito passivo ir no cartório e falar assim, tu sabendo que tem um processo meu aqui, é verdade? Ele não foi citado ainda. Ele ficou sabendo por terceiros. Aí ele chega no cartório, o cara fala, um momentinho só, qual é o teu nome? Tal. Então, teu CPF, o RG. Pega os dados do cara. Não, espera um momentinho que eu vou ver, não sei se tem ou se não tem. Aí volta com o papel aqui, ó. Tem sim. Toma aqui rapidinho, assina aqui rapidinho, só pra da ciência aqui. O cara assinou, bom, tá citado. Tá contando teu prazo, vai se virar. É isso. É um caso absolutamente excepcional. Nessas hipóteses, nós temos uma citação, até agora eu falei, do que se... Vou ali para o inciso 5º, tá? A citação pode ser por meio eletrônico também, conforme regido em lei. Então, em alguns tipos de pessoas que já têm um vínculo mais continuado com o Poder Judiciário, há um cadastro eletrônico. A Procuradoria do município, por exemplo, tem um cadastro eletrônico. A citação não é feita pelo correio, citação e intimação. Não é feita pelo correio, nem por oficial de justiça, nem por escrivão. É por meio eletrônico, no portal do sistema eletrônico. O exemplo não é o único de procuradoria não, tá? Na verdade, olha o 246, parágrafo 1º. Olha o 246, parágrafo 1º. Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e as empresas privadas são obrigadas a manter cadastro no sistema de processo em autos eletrônicos, para o efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. O meio eletrônico, quando ele é viável, ele é preferencial até aos correios. Dá menos trabalho ainda. Você manda, manda um e-mail, uma comunicação eletrônica
pro citando, e quando ele clica, ele é citado. É óbvio que a lei previu que o cara podia ter lá na caixa de entrada uma infinidade de citações e não clicar em cima, né? Então a lei de processo eletrônico vai dizer que é quando você clica, quando você acessa a comunicação, conta o prazo, e se você não acessar, 10 dias depois do recebimento. Então você sabe, o cartório do juiz sabe quando que expediu a citação, né? Clicou, começa a contar do clique. O sistema eletrônico mesmo conta. Não clicou, 10 dias depois do recebimento pela parte, tá? Que em geral, a Procuradoria do município não faz isso. Até seria melhor se fizesse. Mas o que em geral se faz? Anota o número do processo, consulta o processo por fora, vê lá do que se trata, você ganhou 10 dias a mais, né? O prazo vai começar a contar, mas vai contar 10 dias. Você recebeu hoje a citação. Não clica em cima, né? Pega o número do processo, vai na consulta pública do TJ, dá uma olhadinha no que aquilo consiste, vai aparecer o teu nome lá, da tua empresa, do teu órgão público, e vai trabalhando por fora. Nessa brincadeirinha você ganhou 10 dias. 10 dias úteis, mas são mais de 15 dias. É uma maravilha. Então, clicar em cima é um tiro no pé. Assim, é totalmente leal, né? De boa fé. Mas é um tiro no pé organizacional, vamos assim dizer. A Procuradoria do município clica em cima, os caras clicam lá e começam a contar o prazo. Enfim, pouco importa. Qualquer empresa, qualquer órgão público, qualquer empresa, exceção a ME e a EPP, tá? Então aqui nós temos a imposição de uma obrigação acessória. Todo mundo que cria uma empresa atualmente tem que se cadastrar no TJ. Exceção feita a ME e EPP, tá? Microempresa e empresas de pequeno porte estão fora, mas exceção tirando elas, todo mundo tem que fazer, porque lá vai ser citado. E se não fizer, vai ser citado lá. Vai mandar e 10 dias depois vai começar a contar o prazo, tá? Então se alguém tem, ou se alguém conhece alguém que tem uma empresa que não é ME e não é EPP, corre para ver se o contador providenciou isso, é uma obrigação acessória, tá certo? Bom, então na citação pelo correio, na citação pelo oficial de justiça, na citação pelo escrivão, na citação por meio eletrônico, nós temos o que se chama de citação real, porque nós temos ali a confirmação que a pessoa recebeu. Clicou em cima no processo eletrônico ou passou os 10 dias. A parte compareceu no cartório, o escrivão intimou, citou. Está lá no aviso de recebimento do correio, o recebimento pela própria parte. O oficial de justiça certificou que entregou para a própria parte. Citação real. Nós temos outras modalidades de citação, que é a citação ficta. Citação ficta, como o próprio nome diz, é uma ficção. A parte não foi citada realmente. Nada consegue assegurar que a parte tomou o conhecimento. Mas o processo precisa avançar, né? O processo precisa seguir. E aí nós criamos essa ficção jurídica. Nós vamos fingir que a parte foi citada. É fingir. O sistema jurídico nos autoriza a afirmar que a parte foi citada. Mas não consta a assinatura dela. Nós não temos garantia que ela realmente foi. Então é uma ficção jurídica. É uma citação ficta. Quais são as espécies de citação ficta? 2. A primeira está ali, citação por edital, no inciso 4º. E a segunda está dentro do inciso 2º, do oficial de justiça. Porque o oficial de justiça, quando ele não consegue realizar a citação, anotem aí, é a chamada citação por hora certa. Citação por hora certa. Por que por hora certa? Porque o juiz vai marcar um horário que ele vai... O juiz não. O oficial de justiça vai marcar um horário no qual ele vai voltar para cumprir o mandado. É assim. Se houver suspeita de ocultação, esse é um requisito que, em geral, as pessoas negligenciam. Se houver suspeita de ocultação, né? O oficial de justiça chega, tem burburinho, escuta vozes, toca a campainha, alguém até pergunta quem é? Sou eu, oficial de justiça. E aí, mudo total. Não abre mais a porta, não atende. Calma, aí está se ocultando para ser citado, não pode. Então, havendo ocultação, tentativa de ocultação, para dificultar o desempenho da função, nós poderemos ter a citação por hora certa. Como é que funciona a citação por hora certa?
o oficial tenta citar por 2 vezes. O oficial tenta citar por 2 vezes a citação real, portanto, no qual o sujeito passivo vai receber. Ele vai tentar fazer isso por 2 vezes. Em havendo suspeita de ocultação, ele se dirige para alguém, qualquer um, para um vizinho, para um porteiro, e manda avisar para fulano de tal, que tá o sujeito passivo aqui, fulano de tal, tá aqui na citação, tá vendo? Fulano de tal tem que ser citado. O endereço dele é aquela porta ali, que estava com barulho 2 vezes quando eu cheguei e ninguém atende. Então é o seguinte, você passa o recado para ele, por favor, que amanhã, que depois de amanhã, que segunda-feira, às 10h30 da manhã, eu vou estar aqui para citar ele. E esteja ele aqui ou não, ele vai ser citado. Então manda ele parar de palhaçada que não vai adiantar de nada. É tipo isso, entendeu? Então é uma ficção, porque quem disse que aquela pessoa vai contar pro citando? E quem disse que era ele mesmo que estava lá? É uma grande ficção. Mas é um meio necessário para que o processo possa avançar. Mas percebam, é imprescindível que tenha a suspeita de ocultação. E o oficial vai fundamentar tudo isso no verso do mandado, evidentemente. Ele não pode tocar no endereço, ninguém atender, não ter suspeita. Muito pelo contrário, tudo indica que o imóvel está vazio. Aí ele vai lá 2 vezes, na terceira ele avisa o porteiro que... O porteiro fala, não tem ninguém lá. Não, mas eu quero cumprir o mandado. Não pode, esse mandado é nulo. Né? Então é imprescindível que tenha suspeita de ocultação especificado pelo oficial de justiça no verso. Então ele comparecendo 2 vezes, havendo suspeita de ocultação, veja, primeiro requisito, comparecimento por 2 oportunidades. Segundo requisito, que haja suspeita de ocultação. Terceiro requisito, ele dá ciência a algum terceiro para passar o recado para o citando. Quarto requisito, ele comparece no dia e no horário, hora certa, citação por hora certa. Ele comparece no horário acertado, no horário que ele informou, e não encontra o citando, nós temos a citação por hora certa, que é uma citação ficta. Você imagina que nesse horário que ele marcou, o citando aparece lá. Tá lá, ganhei os diazinhos. Pensa, o citando, pelo menos eu ganhei os diazinhos, te dei mais trabalho. Tá? E aí o que nós teremos nesse momento? Uma citação real. A assinatura pelo próprio citando faz com que a citação seja real. A citação ficta é quando ele não encontra, mas aí tem uma solução na lei para que o processo possa prosseguir. É claro que o processo civil ele é um misto entre a garantia do contraditório e da ciência devido ao processo legal, mas nós temos de outro lado também a efetividade da jurisdição. A jurisdição precisa ser efetivada. Se nós não tivéssemos essa válvula de escape, a citação ficta, todo mundo ia fugir eternamente, e mesmo tendo a citação ficta já dá um trabalho tremendo, ok? E aí, por fim, nós temos a citação por edital. A citação por edital também é uma citação ficta, ou seja, é quando você não encontrou citando o destinatário da citação para cumprir, ok? Ok. Só que na citação por hora certa, o oficial não tem que tentar e suspeita de ocultação? Pois é, a citação por edital é quando não tem suspeita de ocultação. Não havendo suspeita de ocultação, o oficial tentou, o réu se mudou, endereço desconhecido, não consegue encontrar endereço do réu, citação por edital. Aí a citação por edital tem um procedimento previsto em lei, vai ter que aficcionar, o juiz vai determinar o prazo da duração do edital. Antigamente tinha que publicar o edital no jornal de grande circulação. Hoje em dia é na internet, facilitou um pouco, é no portal do CNJ e do TJ. E aí durante o período vai se dar a citação. A citação não é feita num dia, a citação por edital, né? As outras, assinou, está recebido. Na citação por edital, o juiz fixa um prazo. Então vamos botar assim, prazo de 60 dias. Vai publicar 3 vezes no portal do TJ, o juiz pode determinar que um caso ou outro publique em jornal de grande circulação, agora passou a ser excepcional, e aí nós vamos presumir que, tendo publicado aquela citação em 3 oportunidades, o juiz fixa também em 2 oportunidades, em 3 oportunidades, 4 oportunidades que seja, no portal / no jornal de grande circulação, nós vamos presumir que o sujeito vai tomar conhecimento. Então, se o juiz fixou o prazo de 60 dias, quando é que vai se dar a citação? Hoje, nós estamos no cartório aqui do juiz,
E hoje nós decidimos citar por edital. A citação não se dá de hoje. Se eu, juiz, fixei que nós vamos tentar citar o réu publicando nessas modalidades durante 60 dias, a citação só é consumada no dia de número 60, quando passa esse período. Então, na citação por edital, nós temos um período, a citação vai se dar em um período. Vai ter algumas publicações, vamos publicar hoje no portal, depois a gente publica daqui a 15 dias, depois mais uma vez em 30 dias, mais uma vez 45 dias, e publico uma última vez no 60 dias o quê? Estou com o 70º dia, sei lá, 50º mais 10 dias, considera-se cumprida a citação. E dali em diante passa a contar o prazo da parte, tá? Essas são as modalidades de citação. E aí nós temos também que falar da intimação. A intimação, ela tem a finalidade de dar ciência dos atos. Qual é a diferença de citação para intimação? A citação dá ciência e integra o réu ao processo. E a intimação? Olha aqui, ó. A intimação só dá ciência. Não vai integrar a parte ao processo. Ou porque a parte já está integrada, então nós temos uma citação e várias intimações no curso do processo. Ou a intimação é de um terceiro, que não precisa ser integrado, ele não vai ser réu. Ele vai atuar no processo de alguma forma qualquer, mas não vai ser réu. Exemplo, a intimação da testemunha. Ela é intimada para tomar ciência que ela tem que fazer algo no processo, mas ela não vira demandada, então ela não foi integrada na relação jurídica processual. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém, não apenas as partes, a alguém, dos atos e dos termos do processo, tá? Aí vejam aqui, ó, o 230. A parte, o prazo para a parte, para o procurador, advocacia, será contado da citação, da intimação ou da notificação. Citação, intimação ou da notificação. Notificação é um tipo de intimação, tá? É muito específico. Algum tipo de autoridade pública são notificadas, é um tipo de intimação. Então o prazo começa a contar da citação, da intimação ou da publicação. Nesse sentido, é importante o 231. Mas aí, leiam depois com calma o 231. Como eu falei, são várias as formas de citação, né? Aí o 231 vai dizer lá, salvo disposição em sentido contrário, considera-se dia do começo do prazo, a depender da modalidade. É um inciso para cada modalidade, não tem problema nenhum. Então vai ser da juntada dos autos quando a citação ou a intimação for pelo correio. Vai ser da juntada aos autos do mandado cumprido quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça. E por aí vai, tá? Então a citação dá ciência e integra alguém ao processo. Então dá ciência para possibilitar a manifestação. Então vai contar a partir da juntada. A intimação não integra ninguém ao processo, só dá ciência. E aí, como ela dá ciência para uma manifestação, a contagem do prazo para essa manifestação conta-se a partir dessa forma como está no 231 ali, da juntada aos autos de modo geral. É só uma para cada espécie de citação, ok? Bom, essas são as modalidades de atos processuais. Deixa eu